Então, eu vou resolver com vocês duas questões aqui. A número 5, né? A gente já tinha feito ali numa atividade síncrona, acredito que a letra D. Vamos fazer aqui a letra E, então. Então, essa aqui é para ver o seguinte: classifica os conjuntos de vetores abaixo como linearmente independentes ou linearmente dependentes. Então, vamos lá. Esse conjunto aqui, então, ele é formado por 1, 2, 3, 4 vetores. Eu vou chamar aqui esses vetores assim: o vetor V1, o vetor V2, o vetor V3, e aqui o vetor V4. Bom, a gente está aqui em R4, podem ver que as coordenadas aqui desses vetores, eles têm 4 coordenadas, né? Cada um dos vetores tem 4 coordenadas, então são vetores em R4. Então, para verificar se eles são Li ou LD, o que a gente vai fazer é aquela expressão que eu comentei com vocês, vou fazer K1 vezes o V1, mais K2 vezes o V2, mais K3 vezes o vetor V3, e mais K4 vezes o vetor V4, e vou igualar ao vetor nulo do espaço vetorial. Tá? Nesse caso, o vetor nulo aqui seria 0, 0, 0 e 0, né? 4 coordenadas, todas elas iguais a 0. Bom, a gente já viu que uma forma de fazer isso é pegar esses vetores aqui e colocar diretamente em colunas, né? Por que isso acontece? Pelo seguinte, que se a gente fosse fazer aqui, K1 vezes o V1 ficaria assim, 0, 3, menos 13, menos 6, mais K2 vezes o V2, ficaria menos 2, 0, 0 e menos 6, mais K3 vezes este aqui, 0, menos 4, menos 2 e menos 2, e mais o K4 vezes o V4, que é 0, menos 8, 4 e menos 4, igualado ao vetor nulo de R4 agora, então ficaria 0, 0, 0 e 0, assim. E quando a gente resolvesse então essa expressão, ou seja, faço aqui a multiplicação por escalar e somo todas essas coordenadas, né? Do lado esquerdo, o que eu vou encontrar vai ser assim. Eu vou fazer aqui direto, tá, pessoal? Façam aí a multiplicação e a soma e vocês vão encontrar assim. Primeira coordenada, notem que aqui vai dar 0, ó. Aqui vai ficar menos 2K2, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então ficou assim. Fazendo agora aqui, vai ficar menos... A segunda coordenada vai ficar então 3K1. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 4K3, e aqui vai dar menos 8K4. Terceira coordenada, então vai ficar menos 3 vezes o K1. 0, aqui vai dar menos 2K3, e aqui vai dar 4K4. E aqui vai ficar então a última coordenada, menos 6 vezes K1, menos 6 vezes K2, menos 2K3 e menos 4K4. Deixa eu puxar um pouco mais para a esquerda isso. Isso aqui seria o que iria aparecer no lado esquerdo aqui dessa expressão. Igual a 0, 0, 0 e 0. Muito bem. E aí a gente iria cair aqui em um sistema, né? Quer dizer, essa primeira coordenada aqui ficaria menos 2K2. Deixa eu escrever mais para a direita. Menos 2K2 igual a este zero que está aqui. Segunda coordenada seria 3K1, menos 4K3, menos 8K4. Aqui a segunda coordenada igual a 0. Terceira coordenada seria então tudo isso aqui. Então ficaria menos 3K1, menos 2K3, aqui, né? Menos 2K3, mais 4K4 igual a 0. E a última coordenada então é menos 6K1, menos 6K2, menos 2K3 e aqui menos 4K4 igual a 0. E aqui estaria o sistema, né? E aí notem que a gente tem aqui um sistema homogêneo porque todas as equações elas estão igualadas a 0, né? E ele tem aqui no caso 4 variáveis, que é o K1, K2 e K3, e tem 4 equações. Então a gente não consegue de imediato utilizar aí algum teorema, né? Então o que a gente teria que fazer é olhar para esse sistema exatamente da sua forma matricial. A forma matricial dele ficaria assim. Primeira coluna é 0, 3, menos 13, menos 6. 0, 3, menos 13, menos 6. Segunda coluna é menos 2, 0, 0 e menos 6. Terceira coluna é menos 4, menos 2, desculpa, é 0 primeiro, né? 0, depois menos 4, menos 2 e menos 2.
E a quarta coluna aqui ficaria menos 0, menos 8, 4 e menos 4. Multiplicado aqui pelas variáveis, então seria K1, K2, K3 e K4, igual a 0, 0, 0 e 0. Assim. Né? Então, esta aqui seria a matriz dos coeficientes no caso deste sistema. E como a gente comentou na aula ali, na última atividade síncrona, né, que a gente teve, observem que as colunas são exatamente os vetores. Ó. O vetor V1 está aqui, 0, 3, menos 3 e menos 6. Está aqui. O vetor V2 está aqui, menos 2, 0, 0 e menos 6. Aqui o V2. O vetor V3, 0, menos 4, menos 2 e 2. Está aqui o V3. E o vetor V4, 0, menos 8, 4 e menos 4. E o V4. Assim. Bom, aí a gente tem um teorema. Então, aí a gente tem um teorema que diz o seguinte para a gente. Que se a gente tem um sistema homogêneo, e o determinante da matriz dos coeficientes, eu vou chamar essa matriz aqui de matriz A, tá? Matriz dos coeficientes. Num sistema homogêneo, se o determinante das matrizes dos coeficientes for diferente de zero, então o sistema ele admite somente solução trivial. Então, admite somente solução trivial. Ou seja, o único modo de tu satisfazer esse sistema aqui é todas as variáveis a K1, K2, K3 e K4 ser igual a zero. E se isso acontecer, se todas as variáveis têm que ser obrigatoriamente iguais a zero, então é porque esse conjunto aqui ele seria então Li. Então, para a gente verificar isso, a gente vai fazer o seguinte, como essa matriz aqui deu uma matriz quadrada, nesse caso aqui é de ordem 4, vamos pegar e fazer o determinante. Se deu diferente de zero, então ele tem somente a solução trivial, e então, portanto, esse conjunto ali de vetores ele vai ser Li. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar então e calcular o determinante desta matriz aqui. Ó. Então, é 0, 3, menos 3 e menos 6, menos 2, 0, 0 e menos 6, 0, menos 4, menos 2 e menos 2, e 0, menos 8, 4 e menos 4. Isso aqui vocês devem estar lembrados, isso aqui é um determinante de ordem 4, né? Então aqui a gente vai ter que utilizar cofator, aquela ideia lá de cofator. Então eu vou deixar aí vocês calcular, tá? Não vou fazer todo esse determinante. Mas notem que uma forma rápida aqui de fazer ele é a gente pegar aqui a primeira linha, né? Lembrem de determinante de ordem 4, né? Utilizem a primeira linha, porque olha como é que iria ficar, ó. Ficaria assim, este primeiro elemento, que seria o 0, vezes o cofator dele, que seria o cofator do elemento 1, mais este segundo elemento, que seria o menos 2, vezes o cofator de 1 e 2, mais este aqui, o 0, vezes o cofator de 1 e 3, e mais 0 vezes o cofator de 1, 4. Então, se a gente pegar a primeira linha, esses termos aqui, todos vão ser iguais a 0. E aí, esse determinante, ele se resume simplesmente a calcular essa parte aqui, que seria menos 2 vezes o cofator de 1 e 2. Tá? Para calcular esse cofator aqui, cofator 1 e 2, ele ficaria assim, né? Menos 1 elevado na 1 mais 2, que dá 3, vezes o menor complementar de 1 e 2. Então, aqui vai dar menos 1, então vai ficar menos D1, 2. E o D1, 2... Calculando aqui o D12, D12 seria calcular um determinante, excluindo então esta primeira linha e a segunda coluna. Então a gente deveria aqui calcular esse determinante aqui. Ó. Seria aqui, vamos ver, subir um pouquinho, seria então 3, menos 13 e menos 6, menos 4, menos 2 e menos 2, e menos 8, 4 e menos 4. Ok? Determinante de ordem 3, né? Eu não vou fazer isso aqui para não deixar o vídeo muito longo também, né? Agora, se vocês forem calcular, vou deixar aí para vocês calcular, vocês vão observar que isso aqui vai dar um número diferente de 0, tá? Vou deixar para vocês fazer. Fica aqui essa parte como exercício. Tá? Vai dar diferente de 0, isso aqui, e aí vocês vão pegar esse valor, né? Vão jogar aqui,
no D1, 2, e depois vocês vão pegar e vão jogar aqui, no C1, 2, e aí, portanto, aqui, e aí, portanto, fazendo aqui as contas, vocês vão ver que isso aqui vai dar um número diferente de 0. Tá? Então, essa parte aí eu vou deixar para vocês finalizarem, tá bom? Então, como o determinante da matriz dos coeficientes deu diferente de 0, aí, por este teorema, então, o sistema ele admite somente a solução trivial. Então, vamos escrever isso como determinante da matriz dos coeficientes deu diferente de 0, então, o sistema ele é homogêneo, né? Então, o sistema homogêneo possui somente a solução trivial. Isto é, a solução trivial significa que todas as variáveis, nesse caso aí é K1, K2, K3 e K4, elas têm que ser todas iguais a 0. Então, o K1 tem que ser igual a 0, K2 igual a 0, K3 igual a 0 e K4 igual a 0. Logo, então, dessa expressão que nós tínhamos aqui, vamos pegar assim, ó, dessa expressão, logo, dessa expressão aqui, nós concluímos que todos os K1, K2, K3 e K4 são todos iguais, exatamente iguais a 0, vírgula, e portanto, o conjunto, ali acho que é o conjunto S, né? Não lembro, deixa eu ver. Conjunto S, com esses 4 vetores aqui. O conjunto S é linearmente independente, tá? O que aconteceria, por exemplo, se desse igual a 0, né? Aí quer dizer que ele não tem somente a solução trivial. Se esse determinante aqui deu igual a 0, quer dizer que aqui vai ter, no caso aqui, teria infinitas soluções, então teria infinitas possibilidades para colocar K1, K2, K3 e K4, de modo que a gente faria essa conta e ainda daria 0. Né? E aí, nesse caso, esse conjunto ele seria LD, linearmente dependente. Como aqui deu diferente de 0, então a gente já pode garantir que o sistema, o conjunto S, ele é LI, certo? Muito bem, então essa aqui seria uma outra ideia. Repito, essa parte aqui de fazer o determinante, ela é uma jogada que a gente utiliza por ser mais fácil resolver o determinante. Em geral, é mais fácil tu calcular o determinante do que tu tentar resolver esse sistema aqui. A gente poderia, sem problema nenhum, tentar escalonar o sistema e ver o que acontece. Tá? Não vai ter problema. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar que a matriz, no caso dos coeficientes, o posto dela é exatamente igual ao posto da ampliada. Né? E ali a gente teria, então, a quantidade de variáveis também é 4, né? E aqui o posto também daria 4 e, portanto, o sistema teria uma única solução, que é a solução trivial, tá bom? Seria resolvendo o sistema, escalonando ele. Muito bem, então seria esta daqui. Vamos fazer mais uma. Quero fazer a número 6 com vocês também. Então, o número 6 diz assim: mostre que os três vetores, então tem V1, V2 e V3, formam um conjunto linearmente dependente em R3. E em seguida expresse cada vetor como uma combinação linear dos outros dois. Então, mostrar que eles são linearmente dependentes, né, de R3. Em R3, né? Bom, como é que a gente faria isso? De novo, a gente teria que pegar e construir esta equação. K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 mais K3 vezes o vetor V3 e igualar ao vetor nulo, no caso aí, de R3. Vou deixar assim, por enquanto. E daí a gente vai ter que concluir como a gente quer mostrar, nesse caso, mostrar que o conjunto ele é linearmente dependente, a gente deveria mostrar que K1, K2 e K3 não precisam ser obrigatoriamente todos iguais a 0. Né? Pode ter outros valores para K1, K2 e K3 que vai verificar essa igualdade. Se a gente fosse resolver, ficaria K1 vezes o vetor V1, que é 0, 3 e 1, mais K2 vezes o vetor V2, que é 6, 0 e 5, e mais K3 vezes o vetor V3, que é 4, menos 7 e 1, igual aqui a 0. Que seria, no caso aí, 0,
0 e 0. Tá? Bom, a gente iria fazer aqui a soma, a multiplicação, somar tudo isso, iria cair num sistema, e no final das contas o que a gente iria verificar seria aquela matriz dos coeficientes, né? Uma matriz dos coeficientes que carregaria nas suas colunas exatamente esses três vetores. Então ficaria 0, 3 e 1, 6, 0 e 5, e 4, menos 7 e 1. Assim, né? Essa aqui seria a matriz dos coeficientes. Então, coloquei aqui nas colunas o vetor V1, o vetor V2 e o vetor V3. E agora o que eu vou fazer é calcular o determinante. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui seria calcular um determinante da matriz dos coeficientes, né? E vamos verificar. Se for diferente de zero, então ele seria Li. Se for igual a zero, então ele vai ser LD. Né? No caso aqui teria, então, infinitas soluções. Vamos tentar? Vamos fazer aqui rapidão. Ó. Se fosse fazer o determinante, ele ficaria assim. 0, 3 e 1, 6, 0 e 5, e 4, menos 7 e 1. E aí, fazendo regra de Sarros, a gente repete, né, as duas primeiras colunas. Então, ficaria dessa forma. E agora vamos fazer as contas. Vou fazer aqui embaixo. Ó. Multiplicando aqui, primeiro, aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 42. E aqui vai ficar, então, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60, né? Assim. Multiplicando agora aqui. Aqui vai dar 0. Aqui também vai dar 0. E fazendo aqui, que vai ficar 6 vezes 3, 18, vezes 1 dá 18. Então, ficou assim, 0 menos 42 mais 60, menos essa parte que está em vermelho, que seria 0 mais 18. Aqui, então, vai dar nessa parte em azul, aqui vai dar, então, 18, né? 18 positivo, menos... E aqui também vai dar 18, vai ficar, então, menos 18, né? Menos 18. Opa, então isso aqui, o determinante deu igual a zero, né? Quer dizer, eu estou pegando o determinante da matriz dos coeficientes de um sistema homogêneo, deu igual a zero. O que a gente tinha no teorema antes, que eu mostrei para vocês, ó, se o determinante deu diferente de zero, repito, é um sistema homogêneo isso. O determinante deu diferente de zero, então ele tem somente a solução trivial. Se dá igual a zero, se deu igual a zero, então, como é um sistema homogêneo, então ele vai ter infinitas soluções. Então, como determinante de A deu igual a zero, então o sistema admite infinitas soluções. Isto é, o que eu estou dizendo com isso? Existem infinitos valores de K1, K2 e K3, que eu posso colocar aqui nessa equação, que vai verificar, fazendo as contas, daria exatamente 0, 0 e 0. Né? Ou seja, não precisa ser exatamente K1, K2 e K3 iguais a 0. Né? Então, isto existem uma infinidade de valores para K1, K2, K3, tal que esta expressão aqui ocorre. Assim. Então, que isto aqui dá igual a zero. Portanto, o conjunto, no caso, o conjunto aí desses vetores, né, ou seja, o conjunto de V1, V2 e V3, ele é linearmente dependente, certo? Então, com isso, o que a gente mostrou aqui foi essa primeira parte. Mostre que os três vetores V1, V2 e V3 formam um conjunto linearmente dependente. Mostramos. Colocamos os vetores em coluna, calculamos o determinante, deu igual a zero. Beleza, é linearmente dependente. Agora, em seguida, expresse cada vetor como uma combinação linear dos outros dois. O fato dele ser linearmente dependente, isso significa também que um vetor aqui, qualquer um dos vetores aqui, poderia ser escrito como uma combinação linear dos outros dois vetores. Tá? Então, o que a gente pode fazer agora, o que ele está pedindo para a gente fazer agora, é expressar cada um desses vetores com uma combinação linear dos outros dois. Agora não tem jeito, agora não tem escapatória, tá? Agora a gente vai ter que resolver um sistema. Não tem o que fazer.
Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar exatamente o sistema que seria desse formato aqui. Então, vou seguir aqui embaixo, ó. Exatamente esse sistema que seria aqui embaixo. Fazendo todas as multiplicações que a gente fez antes, vocês viram que a gente iria cair nessa matriz aqui dos coeficientes desse sistema. Então, o sistema ficaria assim, ó. Seria esta matriz, deixa eu copiar ela. Deixa eu copiar. Seria esta matriz que está aqui. Assim. Aqui, deixa eu apagar esse A. Vezes, no caso aqui, as variáveis, que seria K1, K2 e K3, igual a 0, 0 e 0. Isso aqui seria a forma matricial. Como é que ficaria, né, o sistema? O sistema ficaria assim, se eu fizer então as multiplicações aqui, tá? Ou vocês façam a multiplicação, ou então façam aqui, né, a multiplicação para chegar no sistema, mas o sistema que corresponde, no caso, a essa equação matricial seria assim, 0 vezes K1 ficaria 6K2 mais 4K3 igual a 0. Aqui seria 3K1. Aqui ficaria 0 vezes K2, dá 0, menos 7K3 igual a 0. E aqui então ficaria K1 mais 5K2 mais K3 igual a 0. Então, seria esse sistema que a gente está olhando. O que eu estou dizendo para vocês é, vamos resolver esse sistema por escalonamento, tá? Vamos resolver esse sistema, não vai ter jeito, tá? Porque ele está pedindo aqui para a gente escrever como combinação linear. Então, a gente faria assim, pega a matriz aumentada aí do sistema, seria 0, 6, 4 e 0, 3, 0, menos 7 e 0, 1, 5, 1 e 0. E agora vamos escalonar isso aqui. Então eu vou trocar, ó, a terceira linha, eu vou passar para a primeira linha. Então vou trocar a primeira linha com a terceira. E aí vai ficar 1, 5, 1 e 0. 3, 0, menos 7 e 0. E 0, 6, 4 e 0. Para tirar esse 3 aqui, eu vou trocar a linha 2, eu vou fazer a menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. Isso aí eu vou tirar 1, 5, 1 e 0. Menos 3 vezes 1, aqui vai dar 0. Então, menos 3 vezes 5, aqui vai dar menos 15. Soma com 0, vai dar menos 15. Menos 3 vezes este 1 vai dar menos 3. Soma com 7 vai dar menos 10. E aqui vai dar 0, né? O último vai dar 0. A linha 3 permaneceu como estava, então ficou 6, 4 e 0. Bom, para facilitar as contas, olha o que eu vou fazer. Aqui tem múltiplos de 5 e aqui tem múltiplos de 2, né? Eu vou dividir a segunda linha por 5, por menos 5 para deixar positivo, e a terceira linha eu vou dividir toda por 2. Então vai ficar, a linha 2 vai ser linha 2 dividido por menos 5, e a linha 3 vai ser linha 3 dividido por 2. Então ficou 1, 5, 1 e 0. 0, 3, aqui vai ficar 2 e 0. Estou dividindo por menos 5. E aqui vai ficar 0, 3, 2 e 0. Notem que deram as linhas iguais, né? Olha o que eu vou fazer, para tirar esse 3, eu vou fazer assim, ó, linha 3, eu vou fazer linha 2 menos linha 3. Linha 2 menos linha 3. Então ficou 1, 5, 1 e 0, 0, 3, 2 e 0. E agora se eu fizer essa operação, então vai ficar 0 menos 0 dá 0, 3 menos 3 dá 0, 2 menos 2 dá 0, e aqui dá 0. Assim. Olha o que aconteceu, pessoal. Aqui a gente, se quiser, pode seguir, tá? Para deixar aqui 1, né? Vamos fazer isso primeiro, que a gente está acostumado a fazer, né? A linha 2, ó. Vou fazer a linha 2 dividido por 3. Olha o que dá. 1, 5, 1 e 0. 0, 1. 2 dividido por 3 aqui vai dar 2 terços. E 0, 0, 0, 0 e 0. Essa matriz aqui já está escalonada. O que acontece? O posto da matriz dos coeficientes aqui é 2. Tem duas linhas, então, não nulas, né? E o posto da matriz ampliada também é 2, ó. 1, 2 linhas não nulas. Então, como o posto dos coeficientes da ampliada são iguais, então o sistema ele é possível, tem solução, né? Agora, notem que a quantidade de variáveis aí
quantidade de variáveis era K1, K2 e K3, né? Então tem 3 variáveis. Então, como o posto é menor, o posto aqui das duas são iguais, e é menor que a quantidade de variáveis, então o sistema ele tem infinitas soluções, né? Então o sistema tem infinitas soluções. E notem que esse resultado não é surpreendente, a gente esperava isso, porque a gente já tinha dito que isso iria acontecer. Está aqui em cima. Quando a gente calculou o determinante aqui e deu igual a zero, como era um sistema homogêneo, a gente escreveu, olha, como o determinante é igual a zero, então o sistema admite infinitas soluções, né? A questão é que a gente tinha verificado que ia dar infinitas soluções pelo determinante. Agora, como a gente precisa ainda dessa parte, que é escrever como combinação linear, não teve jeito, a gente teve que resolver o sistema. E aqui a gente só confirmou que realmente ele tem infinitas soluções por meio do posto, né, e da quantidade de variáveis. Tá? Bom, o que significa isso agora então? A primeira linha está me dizendo o seguinte, ó, esse termo aqui seria o que acompanha o K1, o 5 acompanha o K2 e o 1 acompanha o K3. Isso aqui está dando igual a zero, então significa que K1 mais 5K2 mais K3 é igual a zero. Isso é a informação que me dá a primeira linha da matriz escalonada. A segunda linha me diz que aqui o K2 mais 2/3 de K3 dá igual a zero. Então, K2 mais 2/3 de K3 dá igual a zero. E aí vocês devem lembrar que quando a gente tinha isso, né, encontrava um sistema, no caso aqui a gente tem um sistema possível e indeterminado, né, a gente chamava assim, sistema possível e indeterminado. Então, a gente vai pegar agora as variáveis líderes e escrever em função das variáveis livres. Nesse caso, as variáveis líderes é K1 e K2, e eu vou escrever em função da variável livre. A única variável livre que aparece aqui é o K3, né? Então, dessa primeira equação, ó, eu posso dizer que K2 é igual, passando tudo isso aqui para a direita, vai ficar então menos 2/3 de K3. Ficou assim. E agora, para encontrar o valor de K1, eu vou substituir. O K2 eu vou jogar isso aqui, e o K3 eu deixo como está. Então, ficaria assim. Tá, primeira equação, K1 mais 5 vezes o K2 é isso aqui, menos 2/3 de K3, mais este K3, igual a zero. Então, aqui, se a gente resolver essa conta, ó, aqui vai dar menos 10K3 sobre 3, mais K3. Aqui a gente pode fazer MMC, né? Fazer MMC aqui, ó, ficaria assim, mais, seria aqui 3, né? MMC entre 3 e 1, então vai dar menos 10K3 mais 3K3 igual a zero. Então, K1 aqui vai dar então menos 7K3, então ficou menos 7/3 de K3 igual a zero. E daí, portanto, a gente tira aqui o K1, ele vai ser igual, passa tudo isso aqui para a direita, então ficou 7/3 de K3. Assim. Muito bem. Não terminamos ainda. Olha o que precisa. A gente quer escrever um vetor como sendo a combinação linear dos outros dois. Então, a gente tinha essa expressão ó, no início. Aqui está essa expressão. Eu vou substituir agora. Ó. No lugar do K1, eu vou trocar por isso aqui. É 7/3 de K3. Então, ó, no K1 eu vou deixar 7/3 de K3 vezes o vetor V1, mais o K2 eu descobri como sendo menos 2/3 de K3, então ficou menos 2/3 K3 vezes o V2, e o K3 é a variável livre, deixo ele assim. Agora o que eu vou fazer, eu vou atribuir um valor para K3. Tá? Isso talvez seja o passo mais artificial que tem aqui nessa conta. Eu vou atribuir um valor para esse K3 aqui. O valor mais fácil aqui que eu poderia atribuir é pegar para K3 igual a 1. Olha o que acontece. Se K3 for igual a 1, olha o que vai acontecer. Essa expressão ficaria assim, ó, 7/3 vezes 1 vezes o V1. Então ficaria 7/3 vezes o V1. Mais, aqui ficaria menos 2/3 vezes 1 vezes o V2. Então, até poderia escrever assim, ó, menos 2/3 de V2. E aqui ficaria mais o
V3 igual a 0, né? Aqui no caso o 0, o vetor nulo, tá? O que a questão pediu é escrever cada um desses vetores com uma combinação linear dos demais. Então, por exemplo, eu poderia escrever assim, ó, vamos escrever o V3 com uma combinação linear desses dois. Em outras palavras, o pessoal diz assim, ó, vamos isolar o V3. Se eu isolar o V3 nessa equação, ficaria assim. V3 é igual, vou pegar este daqui e vou passar para a direita, vai ficar menos 7 terços de V1. E vou pegar esse aqui e vou passar para a direita, vai ficar mais 2 terços de V2. Pronto, aqui, nessa expressão, eu acabei de escrever o vetor V3 com uma combinação linear do vetor V1 e do vetor V2. Notem, o V3 é este número vezes o V1 mais este número vezes o V2. Isso aqui é uma combinação linear. Tá? Vamos supor que eu queria escrever agora o V2. O V2 como combinação linear de V1 e V3. O que eu tenho que fazer é isolar a variável V2 agora. Então ficaria assim. Vamos passar, pode passar isso aqui para a direita, tá? Ficaria assim, 2 terços de V2 igual a 7 terços de V1 mais V3. Estou isolando ela, tá? Isolei ela. Eu quero deixar só V2 de um lado, então o que eu posso fazer? Eu vou passar esse 3 multiplicando, então ficaria 2V2 que multiplica 3 de 7 terços de V1 mais V3. Isso aqui vai dar 2V2, é igual a, vamos cortar, corta esse com este, vai ficar aqui 7V1, e esse 3 vai multiplicar aqui também, vai ficar então mais 3V3, assim. E agora esse 2 eu vou passar dividindo, então ficaria V2 vai ser 7 meios de V1 mais 3 meios de V3, assim. Pronto, aqui eu acabei de escrever o V2 como combinação linear do vetor V1 e do vetor V3. Como a questão pede para a gente escrever cada um dos vetores como uma combinação linear dos V2, o que está faltando é escrever agora o V1 como combinação linear de V2 e de V3. Tem que isolar o V1 agora, tá? Essa parte aqui eu deixo para vocês terminar. Então, escreve V1 agora com uma combinação linear de V2 e de V3. Ou seja, ficaria assim, alguma coisa vezes o V2 mais alguma coisa vezes o V3. Ok? Então está aí. Isso aí seria essa questão. A questão talvez uma mais chatinha de fazer, né? A mais longa para ser feita, tá? Começamos mostrando que era LD e como precisava dessa parte, não teve jeito, a gente teve que resolver todo o sistema, tá? Até chegarmos aqui, né? V3, o V2 e falta aqui V1. Para finalizar, seguinte, pessoal, todos esses resultados que eu utilizei aí ao longo para resolver esses exercícios, eu compilei eles aqui em um único documento, meio que um resumo, tá? Seria o resumo aí com as principais definições e resultados sobre os sistemas lineares. Já que a gente vai agora usar esses resultados para resolver muita coisa agora em relação a espaços vetoriais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, observem que aqui, aquela ideia de posto está aqui escrita, ó. Né? O sistema de equações n variáveis admite solução, né? Se o posto da matriz aumentada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. Eu já passei esse teorema para vocês, expliquei num vídeo para vocês. O que eu fiz aqui foi resumir, colocar todos eles em um único documento. Tá? Olha o que a gente usou para sistemas homogêneos. Ó, se A for uma matriz quadrada e o determinante de A for diferente de zero, então o sistema homogêneo dessa forma tem somente a solução trivial. Esse teorema aqui que eu estou mostrando foi o teorema que eu tinha enunciado lá na primeira questão. Aqui, ó, tá aqui ele, ó. Determinante diferente de zero admite somente a solução trivial. É o que está escrito aqui. Tá bom? Isso aqui vale só para o sistema homogêneo, né? E aqui está o outro ó, que a gente usou também. Ó. Se o determinante D é igual a zero, então o sistema homogêneo tem infinitas soluções. Foi o que a gente usou nessa segunda questão. Ó. Determinante deu igual a zero, então o sistema admite infinitas soluções. Então eu coloquei aqui nesse único documento que eu acho que fica mais fácil assim para a gente lembrar desses resultados e a gente vai utilizar eles aqui para frente, né? Bom, era isso então, resolver essas duas questões. Qualquer dúvida vocês vão me mandando também por e-mail.